Max Verstappen venceu a última corrida do ano em Abu Dhabi e mesmo assim o campeão de 2025 foi Lando Norris, por 2 pontos. E na hora que a bandeirada caiu, começou a discussão que sempre aparece quando um título termina no limite. Foi corrida ou foi decisão de equipe? Teve favorecimento? E eu não vou acusar ninguém. Eu vou te mostrar porque essa conversa explodiu e porque esse final virou um dos mais tensos dos últimos anos. Vamos começar pelos fatos secos, porque eles são o centro dessa história. Em Abu Dhabi, Verstappen venceu, Piastri terminou em segundo e Norris chegou em terceiro. E com esse terceiro lugar, ele garantiu o primeiro título mundial da carreira. A conta final ficou Norris 423, Verstappen 421, 2 pontos de diferença. Agora vem a pergunta que prende todo mundo. Como alguém vence o último GP e perde o campeonato? A resposta está no que aconteceu antes. Porque o último domingo foi o capítulo final, mas o suspense foi escrito no segundo semestre. E é aqui que entra o Verstappen como personagem de filme. Depois do GP da Holanda, em Zandvoort, a situação parecia quase impossível. Verstappen estava 104 pontos atrás do então líder Piastri. 104. A essa altura, muita gente olhou e pensou, acabou. Até o próprio Verstappen não acreditava mais. Mas o que veio depois foi uma perseguição de verdade. Verstappen e a Red Bull engataram uma sequência absurda no segundo semestre, com vitórias e pódios que foram comprimindo a diferença corrida após corrida. Teve um trecho em que ele ganhou 5 dos 8 GPs entre Itália e Qatar. E quando chegou a Abu Dhabi, ele já estava só 12 pontos atrás de Norris. Ou seja, esse final não foi só o favorito confirmando, foi o cara que estava praticamente fora voltando para a briga e forçando a decisão até o último domingo. Um verdadeiro caçador. E aí, o título cai no lugar mais desconfortável possível, dentro de uma equipe que tem 2 pilotos fortes. Porque do lado da McLaren, 2025 não foi só velocidade, foi gestão de guerra. O time passou um ano inteiro falando de Papaya Rose, a ideia de deixar os 2 pilotos disputarem com regras internas, tentando ser justo com Norris e Piastri ao mesmo tempo. E isso é lindo no discurso, mas difícil na prática, porque quando o campeonato afunila, qualquer escolha vira polêmica. E na semana de Abu Dhabi, esse assunto veio a público com força. A McLaren deixou claro que podia aplicar ordens de equipe se um dos pilotos estivesse fora da briga pelo título. E isso, para uma parte do público, já soa como pronto, vão proteger alguém. Do lado do Piastri, também teve barulho. Ele liderou o campeonato por muito tempo na temporada e em várias análises a campanha dele foi tratada como uma história que começou brilhante e terminou com um gosto amargo. E para você ter ideia do tamanho do ruído, até gente próxima dele precisou se manifestar para negar a narrativa de que houve favorecimento deliberado. Então, por que essa suspeita pega tão fácil? Porque quando o campeonato termina em 2 pontos, tudo vira lupa. Uma estratégia, um rádio, uma ordem, uma decisão de risco, tudo vira prova para quem já entrou no final decidido a desconfiar. E ao mesmo tempo, esse final também tem um lado que muita gente ignora. O Norris não chegou em Abu Dhabi precisando de milagre. Ele chegou precisando fazer o suficiente, e ele fez. O Norris segurou a pressão de uma corrida nervosa, confirmou o pódio, e isso bastou para fechar a conta do ano. Enquanto isso, o Verstappen fez o máximo que dava no domingo. Venceu o GP, colocou o ponto final com vitória, mas o placar do ano já estava no limite. E é por isso que esse campeonato vira um nó na cabeça do público casual. Porque a imagem que fica é poderosa. O cara vence a última corrida, só que o título vai pro outro. E aí a internet faz o que sempre faz. Procura uma explicação simples, um culpado, um foi armado. Só que o que dá para dizer com honestidade é isto. A polêmica existe porque 2025 juntou 3 ingredientes perfeitos para isso. Primeiro, o retorno improvável de Verstappen, saindo de 104 pontos atrás e chegando vivo na final. Segundo, a McLaren vivendo o ano inteiro o desconforto de administrar 2 pilotos em condição de disputar. E terceiro, o detalhe mais cruel de todos, a diferença final de 2 pontos. No fim, você pode olhar para isso de 2 jeitos. 1. O Norris foi campeão porque teve cabeça e fez o necessário quando importava. 2. Num esporte com equipes, sempre vai existir debate sobre o quanto uma decisão interna mexe no resultado. E é exatamente por isso que esse final grudou. Porque não é um título que todo mundo assiste e diz, óbvio, é um título que faz a galera discutir até hoje. Foi só campeonato ou teve mão de equipe? Agora eu quero a sua opinião de verdade. Porque aqui não tem resposta confortável. Se você é chefe de equipe e tem 2 pilotos fortes no mesmo time,
os dois com chance real de título, você deixa os dois disputarem até o fim, custe o que custar? Ou você interfere em algum momento para garantir o objetivo maior da equipe? E quando você acha que Verstappen perdeu o título? Se você curte histórias reais com tensão e bastidor, se inscreve, dá seu like e comenta aqui embaixo. Eu sou o Márcio Romanza e este é o Sintoniza. Até a próxima história.